partir de agora na Showtime. Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde. Muito boa tarde, este é mais um programa Ao Céu Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. Eu sou Miriam Campanhã e hoje vou falar com o Dr. Ronaldo Ferreira Ramos, psicólogo clínico, formado há mais de 30 anos pela FMU, psicoterapeuta de adultos e adolescentes, atua com portadores e familiares de TDAH, concurso em aprimoramento em TCC, pós-graduado em Psicologia Psicossomática, diretor e conselheiro científico da ABDA e membro da Liga Latino-Americana para Estudos do TDAH. Muito boa tarde, doutor, seja bem-vindo ao programa Ao Céu Pro Saúde. Muito obrigado, Miriam. Muito obrigado pelo convite. Espero poder responder para os seus ouvintes essas dúvidas sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ok, doutor. Então, justamente a gente pode começar perguntando, esclarecendo aos ouvintes o que é essa tal TDAH. Tá, o TDAH é um transtorno neurobiológico de origem genética, que quer dizer o transtorno de déficit de atenção. É caracterizado por pessoas que tenham desatenção acentuada, hiperatividade física ou mental. Isso ocorre por volta de 3 a 4% das pessoas da população. Todo mundo tem direito de ter esquecimentos, todo mundo tem o direito de ser agitado ou hiperativo. Mas quando isso começa a ocorrer, trazendo prejuízos para a pessoa, a gente precisa investigar se de fato isso é um simples esquecimento ou quem sabe pode contribuir para confirmar um possível transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas, doutor, essa é uma doença nova? Não, o transtorno de déficit de atenção não é uma doença nova. Ela sempre foi estudada, mas não havia, até a questão de 12, 13 anos, um tratamento mais adequado. Mas os livros sempre apontaram para jovens e crianças desatentas ou hiperativas. O que ocorre é que nesses últimos 13 anos, a ciência começou a caminhar para uma descoberta de um tratamento eficiente para o TDAH. E como é feita a avaliação? Essa avaliação é realizada de vários modos e de acordo com a idade da pessoa. Se isso ocorre numa criança, a gente procura saber com os pais como é o dia a dia, o cotidiano dessa criança dentro de casa, se os sintomas que ela tem dentro são característicos de casa e também se ocorrem na escola. É muito importante entrarmos em contato com o profissional da escola, no caso os professores, saber como é o comportamento daquele aluno dentro do estabelecimento, porque o TDAH é uma série de comportamentos que ocorrem em vários ambientes simultaneamente. Mas dentro de casa, criança muito pequena, isso já tem condição de ser detectado, que a criança tem esse transtorno? O transtorno fica mais evidente por volta de 6, 7 anos, mas existem alguns comportamentos que a gente pode perceber. Por exemplo, uma criança com hiperatividade. Ela é hiperativa também dentro de casa, ela tem às vezes muita dificuldade de dormir, quando dorme é muito agitada, o sono vem de uma forma muito lenta. São crianças que você percebe que frequentemente procuram sair do berço, procuram sair da própria cama. Elas correm mais riscos de sofrerem pequenos acidentes domésticos porque são mais impulsivas, então pulam de lugares altos, mexem em coisas que não deveriam. São crianças que o tempo inteiro estão brincando, desmontando, fazendo uma série de coisas, mas de uma forma que chame a atenção, porque toda criança é realmente arteira, toda criança é brincalhona, toda criança tem uma energia muito forte, mas na realidade essas crianças com TDAH, você percebe que tem alguma coisa acima do comum. Entende? Quer dizer, elas chamam a atenção, é tudo sempre muito, né? Já a criança desatenta, ela é muito retraída e fechada, ela acaba brincando, curtindo as suas coisas, é uma criança que às vezes dá a impressão que, entre aspas, é surda, porque não escuta o que os pais falam, então os pais estão sempre chamando a atenção, não esqueça de fazer isso, não esqueça de levar aquilo, você precisa estar o tempo inteiro alerta, chamando a atenção. Esse tipo de desatento é o que menos dá trabalho inicialmente.
mentalmente, porque a agitação dela não se dá por movimentos físicos, né? Doutor, e o comportamento da criança na escola? Como é que funciona essa avaliação do professor? Na realidade, o TDAH é mais visível na escola, porque juntamente a várias crianças da mesma idade, é que pode ser observado que tem um grupo de 3 ou 4 crianças que acabam sendo um pouco fora do padrão da maioria. E é justamente por aí que você percebe, ou principalmente o professor, que aquela criança é extremamente agitada em comparação aos outros. Ou que uma determinada criança tem características de estar sempre desligada, está no mundo da lua, ao invés de estar focando para aquilo que o professor realiza na sala de aula, ele está sempre desligado, viajando em alguma coisa, como a gente diria. Então, na escola, por que ocorre mais visivelmente na escola o TDAH? Ele ocorre porque você tem um grupo que tenha mais ou menos a mesma faixa etária e que não tem os mesmos problemas do que as crianças portadoras de TDAH. E essas crianças com essas características acabam tendo, muitas vezes, um rendimento escolar deficitário, justamente pela falta de atenção, a falta de memorização, e isso faz com que os professores comecem a chamar a atenção para os pais desses alunos que a criança poderia estar tendo algum tipo de transtorno. Se eles conhecerem um pouquinho já a respeito desse tema, sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a própria escola pode chamar a atenção dos pais para que levem os seus filhos a profissionais capacitados a fazer esse tipo de orientação e diagnóstico, que seriam profissionais da área de psicologia, que têm conhecimento sobre TDAH, e profissionais da área de medicina, principalmente os médicos psiquiatras. Uma criança com esse transtorno é uma criança mais agressiva? Necessariamente as pessoas com TDAH não são mais agressivas, mas algumas crianças podem ter o que a gente chama de serem mais impulsivas, e na impulsividade a própria TDAH dificulta que a pessoa tenha um certo filtro, um filtro justamente de censura, e faz com que isso facilita com que a criança seja mais impulsiva, responda de uma forma onde o amadurecimento do pensar não é tão acentuado. Ok, doutor, e essas crianças, então, se não têm essa característica mais agressiva ou talvez apenas mais impulsiva, elas têm alguma dificuldade em manter novos amigos, em fazer novos amigos? Miriam, duas características de pessoas com TDAH, crianças principalmente, algumas, principalmente as desatentas, são mais introspectivas, mais retraídas. Às vezes acabam desenvolvendo até um certo grau de fobia social, que fobia social é a dificuldade de entrosamento com pessoas, principalmente da faixa etária. Essa é uma característica, então eles acabam se retraindo muito. Outra característica é justamente o oposto, da criança hiperativa, que com a própria agitação pode dificultar de que ela seja aceita pelo grupo. O próprio grupo acaba rejeitando porque uma criança hiperativa não filtra tanto os limites que deveria ter. Doutor, e quando a criança é diagnosticada, como é feito o diagnóstico e o tratamento? Na realidade, Miri, como está comentando com você, a observação da família e dos professores de que a criança tem algum tipo de comportamento que está chamando muita atenção e isso está trazendo algum certo grau de prejuízo para a própria criança, de fato seria bom procurar um profissional da área, um profissional, como eu estava dizendo, um psicólogo ou um profissional da área de psiquiatria que tem capacidade de fazer esse tipo de diagnóstico. Logicamente, o diagnóstico é feito, como eu também estava dizendo, juntamente com entrevista aos pais, entrevista aos professores. Caso haja dúvida, nós temos testes psiconeurológicos que podem contribuir para a confirmação do diagnóstico. Sendo diagnosticada, a criança, de acordo com o critério médico, pode passar ou não a utilizar determinadas medicações que são apropriadas para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como é feito esses testes neurológicos? Esses testes psiconeurológicos são feitos por psicólogos especializados nessa área, que vão, através desses testes, medir a memória, a atenção, o raciocínio, justamente uma série de características que contribuem para que a
haja um diagnóstico nessa área, né? Então é basicamente um relatório clínico, né? Um diagnóstico clínico. Justamente, você falou bem, o TDAH é um diagnóstico clínico. Não existe marcador científico para perceber o TDAH. O que seria um marcador científico? Seria justamente um exame de imagem, alguma coisa que determine aquela pessoa tem TDAH ou não. Como seria, por exemplo, para o diabético. O diabético você tira uma quantidade de sangue, examina e vê a porcentagem de açúcar que ele teria no sangue. Então ali seria um marcador. Agora em TDAH não tem. Essencialmente o diagnóstico TDAH é feito por aspectos clínicos, justamente uma leitura uma leitura da queixa, uma leitura do comportamento da criança dentro da escola, dentro de casa, saber dos professores como é que se deu isso e justamente com alguns poucos instrumentos, ou melhor, com instrumentos de exames psiconeurológicos para confirmar um possível diagnóstico de TDAH. Ok, doutor. Então hoje nós estamos aprendendo um pouco do que é esse transtorno TDAH.